Então, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. O que vocês sabem, ou o que você que está assistindo o vídeo sabe sobre pronomes demonstrativos em inglês? Você já domina o tópico? Você tem dúvida? Você não domina? Você domina, mas gostaria de assistir um vídeo sobre? Pois é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Fica aí, que logo depois da vinheta nós vamos começar. Bora lá falar sobre pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos em inglês é um tópico simples, é uma coisa relativamente fácil de se usar, fácil de aprender. Mas muitas pessoas, principalmente os iniciantes, se perdem um pouquinho, principalmente quando tendem a comparar com o português. Eu gostaria de bater um papo com vocês sobre isso, para dirimir aí essa dúvida sobre pronomes demonstrativos, né? Primeira coisa, vamos entender o que são pronomes demonstrativos. Bom, como o nome deles diz, eles demonstram alguma coisa, eles falam de alguma coisa, fazem uma demonstração de algo. Né? Eu pego, por exemplo, aqui este telefone, eu quero falar assim, este telefone, aponto para cá e estou mostrando, estou demonstrando, fazendo uma demonstração deste telefone para que você identifique o objeto. Assim funcionam os pronomes demonstrativos, tanto no português quanto no inglês. Bora lá, deixar de papo e falar direto sobre o assunto aqui dos pronomes demonstrativos, que em inglês são chamados de demonstrative pronouns. Nesta primeira tela, nós temos a definição aqui do que são pronomes demonstrativos. Eu dei para vocês uma definição assim mais objetiva e agora vamos para uma definição mais técnica. Demonstrative pronouns are words used to express the position of one or more things or people. O que quer dizer isso? Pronomes demonstrativos são palavras usadas para expressar a posição de uma ou mais coisas ou pessoas. A posição, elas vão demonstrar, elas vão mostrar, vão ali expressar a posição. Em inglês, nós temos 4 demonstratives. The 4 demonstratives in the English language are this, these, that, and those. As pessoas, às vezes, se perdem um pouquinho na pronúncia aqui do this e do these. Mas é muito simples, tá? Esse aqui você vai falar, esse I aqui você vai pronunciar com um som breve e como se fosse um E fechado. E esse aqui você vai pronunciar como se fosse um I, a letra I dobrada. I. Além do mais, aqui no final desse primeiro, você vai pronunciar um som de S. E nesse segundo, você vai pronunciar no final o som de Z. Z. Então, fica this, these, this, these. Os outros são that e those, que são simples, tá? A pronúncia não tem nenhuma dificuldade. That and those. Agora, vamos entender na prática o que essas palavras significam. Vamos entender aqui. This é equivalente ao português este, esta e isto no singular. O these é equivalente ao português estes, estas e isto no plural. Ou seja, o these é plural do this. Tá? Então, eu quero falar este, eu digo this. Eu quero falar estes, eu digo these. Vamos agora para os pronomes que se referem a coisas que estão distantes. O that, que é esse, essa ou isso no singular, né? E aí eu vou até dar uma palhinha aí no português. É diferente no português falar este e esse. Este eu uso para algo que eu considero perto, né? No caso, o falante, algo que o falante considera perto. E esse, essa, isso, o falante usa para algo que ele considera estar longe dele. Então, isso é bem claro. Na hora que a gente vai pronunciar, a gente mistura as coisas aí. A gente fala assim, por exemplo, esta semana eu estou cansado, se referindo à semana corrente, quando deveríamos dizer esta. Mas, em termos de pronúncia, isso não é um grande problema, porque a pronúncia, a pronúncia é a pronúncia. Uma coisa é a pronúncia, outra coisa é a escrita.
Na hora que eu vou escrever, eu tenho que ter noção do que eu estou falando, e em vez de, quando eu estiver falando da semana corrente, eu tenho que ter noção que eu tenho que escrever esta semana, e não essa, ok? Então, muito importante isso no português, e eu já vou dizendo para você que essa é uma das razões pelas quais as pessoas se perdem ao aprender os demonstrativos. Os falantes de português se perdem ao aprender os demonstrativos do inglês. Então, prestem bastante atenção quando usar este, esse, esta, essa, isto e isso, tá? E o mesmo vale para os plurais. Estes, esses, estas, essas e isto no plural. Isso e isto no plural, tá? Prestem bastante atenção, façam essa distinção. Aliás, eu até aconselho você, se você não dominar isso aí no português, para o vídeo, dá uma paradinha, vai procurar conteúdo em português para você poder fazer essa distinção e depois trazer para o inglês, porque vai facilitar muito a sua vida, tá? Procura na internet conteúdo em português, e se você não encontrar nada em português que esclareça isso, manda para mim um WhatsApp lá no final do vídeo, vou passar meu WhatsApp, você vai ver meu WhatsApp, você manda para mim um WhatsApp que eu vou te fazer uma indicação de material para você. Perfeito? Bora lá então. Então, that, tá? Para falar de coisas que estão longe, tá? E o those para fazer o plural de that. O those é plural de that. Então, eu quero falar esse, eu uso that. Eu quero falar esses, eu uso those. A mesma coisa vale para essa e essas, isso e no singular e isso no plural, tá? O that também é usado para falar aquele, aquela e aquilo, tá? Eu vou usar tanto no plural, tanto no singular quanto no plural. Então, eu vou usar a mesma palavra para dizer esse e aquele, essa e aquela, isso e aquilo. Esses e aqueles, essas e aquelas, isso e aquilo no plural. Vamos ver na prática como isso funciona. Parece confuso, parece complicado, mas você vai ver na prática que não é. Bora lá, passando para a próxima página. Tá aí. Nós temos uma nova tabela, e nessa tabela nós temos os pronomes e os números, né? Singular ou plural. Vamos lá, vamos aprender com mais detalhes, com mais clareza, para que a gente não confunda mais isso. This, eu disse para vocês que o this é singular, e ele se refere a one thing or person, preste atenção nisso, one thing or person that is near the person who speaks. Ou seja, uma coisa ou pessoa próximo da pessoa que fala. Vamos supor que a pessoa que fala sou eu. Então, eu quero falar de algo que está próximo de mim, eu digo este telefone, this phone, tá? Este aqui. Ou de uma coisa que no português seja substantivo feminino, por exemplo, caneta. Em inglês não existe essa distinção de gênero para coisas. Mas aqui, no caso, caneta no português é um substantivo feminino. Então, eu falo this pen, ela está perto de mim, tá? Então, eu vou usar para este, esta e isto, o this. O these, que é o plural, eu disse que é o plural do this, ele vai servir para more than one thing or person that are near the person who speaks. Mais de uma coisa ou pessoa que estão próximo ou perto da pessoa que fala. Então, eu falei de uma coisa, um telefone, uma caneta, mas vamos supor que eu quero aqui, que eu tenho aqui duas canetas, vamos pegar outra aqui, tá aqui. Eu quero falar assim, estas canetas, elas estão perto de mim. These pens. These pens. This pen, these pens. Tá? Só para distinguir. Esta caneta, this pen. Estas canetas, these pens. Pens, ok? Muito bem, a mesma coisa serve para o telefone. Dois aparelhos telefônicos, this phone, os dois juntos, these phones, certo? Só para vocês entenderem bem a distinção entre o this e o these. Prestem atenção sempre na pronúncia. O singular é this e o plural é these, ok? Muito bem, vamos agora para o that. Lembrem que o this e o these todos estão relacionados aqui. Por que aqui? Porque está perto, tá? Todos eles vão estar perto. Mas o that e o those, ao contrário dos de cima, eles vão ter relação com aí e lá, ou seja, quando está longe. Vamos definir aqui o that no singular. One is for one thing or person that is far from the person who speaks. Far quer dizer longe, far. Né? Então, para uma coisa ou pessoa que está longe da pessoa que fala.
continuando, me colocando como exemplo, como a pessoa que fala. Então, eu quero falar, por exemplo, essa rua, that street, essa que está aí com você, esse livro seu aí, that book, ok? Essa casa sua, that house, eu uso o that para falar esse, essa e isso, certo? Quando eu quero falar de algo que está longe, tanto de mim quanto de você, tanto da pessoa que fala quanto da pessoa a quem se fala, certo? Eu uso o that também para falar aquele, that house, that street, that building, aquela casa, aquela rua, aquele prédio, that boy, that girl, aquele menino, aquela menina. Então, eu vou usar o that também. Ou seja, o that em português vai servir para esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Coisas que estão aí ou que estão lá. O those é o plural de that. Então, vamos supor que eu estou falando para você que está me assistindo aí, e estou vendo aí atrás de você, sei lá, livros. Eu vou dizer, those books, esses livros aí, ok? Ou então eu estou olhando lá para fora e estou vendo prédios, those buildings. Ou então eu estou me referindo no caso, olhando lá para fora, aquelas lá, aqueles prédios lá. Agora, quando eu falo dos seus livros, eu estou falando those books, esses livros aí, que estão aí. Então, o contexto vai me dizer, né, no português eu faço essa separação do aí e do lá, no inglês não tem essa separação, e o contexto vai me dizer, quando eu quiser comparar com o português, quando eu estarei falando aí, quando eu estarei falando do lá. Mas o importante agora é vocês entenderem primordialmente que o this e o this são usados para algo que está perto, e o that e o those são usados para algo que está longe, uma ou mais coisas. Temos os singulares e temos os plurais. Perfeito? Muito bem, caso tenham dúvidas, vão anotando suas dúvidas aí, para que a gente possa conversar depois. Vocês possam me mandar um áudio, ou um texto, ou qualquer coisa, para eu poder ajudá-los aí nas dúvidas. O importante é que vocês aprendam, e daqui a pouco nós vamos ver exemplos, e vocês vão aprender mais ainda. Bora lá, próxima tela. Aqui sim. Agora sim, chegamos aí nas telas de exemplo. É tudo o que eu falei, exemplificado com imagens. Por exemplo, temos aí na primeira figura da esquerda uma moça, e ela está usando o pronome this. One thing or person near who asks and near who answers. Uma coisa ou pessoa perto de quem pergunta e perto de quem responde. Ela pergunta, what's this? Ela está com o telefone na mão, como eu estava aqui. What's this? Yeah? Aí tem a pergunta embaixo, nós podemos ver aqui a pergunta, what's this? This is a cell phone. Porque ela perguntou para alguém sobre algo que está perto dela e sobre algo que está perto da pessoa que responde também. Então, a pessoa vai dizer, this is a cell phone. Aqui está a tradução, o que é isto? Aqui. Isto aqui é um celular, certo? No segundo exemplo, nós temos aí essa moça e esse rapaz aí, one thing or person near who asks and near who answers. É a mesma coisa. O exemplo nós estamos aí mudando a figura, mas a ideia é a mesma. Uma coisa, a pessoa que está perto de quem pergunta e perto de quem responde. Ela chega a tapar os olhos dele e ele pergunta, who is this? Who is this? Aqui a pergunta aqui embaixo. Ela responde, this is your friend. Esta é sua amiga. Quem é esta? Aqui, perto. Esta é sua amiga. This is your friend. Pratiquem as frases para que vocês possam internalizar, tá? Vamos ao próximo exemplo agora. Vamos mudar, nesse próximo exemplo, nós vamos mudar o pronome. Nós estamos usando agora o plural de this, que é these. Definição aqui em cima, em azul, two or more things or people near who asks and near who answers. Do mesmo modo, essas coisas aí estão perto de quem pergunta e perto de quem responde, com o diferencial de que agora nós estamos falando de mais de uma coisa. Então, nós estamos vendo aqui essa moça, ela está limpando lá, parece o chão com uma vassoura na mão, né? E ela vai limpar a sala e encontra esse rapaz mexendo nesse monte de caixas. E ela pergunta, o que é isso? O que são essas coisas? Isso no sentido disso aqui, essas coisas. O que são essas coisas aqui? Tá? What are these? Aqui embaixo, acompanhem comigo. What are these? Aí ele fala, these are file boxes. Essas são caixas de arquivo.
ou isto são caixas de arquivo, estas, né? São caixas de arquivo. O que é isto, estas coisas aqui? Isto são caixas de arquivo. Mais de uma coisa, these. Segundo exemplo, aqui do lado, a mesma coisa. Two or more things or people, near who asks and near who answers. Então, a mesma coisa. Nós estamos vendo aí uma família olhando um álbum de fotos, né? E a menina, o menino aqui, não sei, alguém pergunta, what are these, who are these? Quem são estes? Quem são estas pessoas? Quem são? These are my cousins. Parece que alguém responde. A gente vai contextualizar aí. A mãe responde: estes são meus primos. Who are these? These are my cousins. My cousins. These are my cousins. Estes são meus primos. Who are these? Então, estamos falando aí de mais de uma coisa que estão perto das pessoas que perguntam e também perto das pessoas que respondem, certo? Agora nós vamos mudar. Agora nós vamos mudar aqui para os outros pronomes. Vamos agora falar de coisas que estão distantes. Vamos imaginar aqui a cena, vamos olhar bem para a imagem. Nós estamos vendo aqui um casal, marido e mulher, passeando onde? Em Londres, né, gente? Essa é a imagem aqui, a torre do Big Ben em Londres, né? Ela está usando that, está apontando para lá e perguntando para ele o que é aquilo. One thing or person far from who asks and far from who answers. Ou seja, uma coisa ou pessoa longe de quem pergunta, longe dela que está perguntando, e longe de quem responde, que é ele. Então, vamos usar o that nessa situação. What is that? O que é aquilo? Ok? What is that? O que é aquilo lá? That is the Big Ben Tower. That is the Big Ben Tower. Aquilo lá é a torre do Big Ben. Agora, nós temos uma diferença aqui. Do lado, nós temos one thing or person far from who asks and near who answers. Certo? Uma coisa ou pessoa longe de quem pergunta e perto de quem responde. Então, essa questão de estar longe ou perto vai depender muito do contexto e da pessoa que está falando, tá? A pessoa que está falando é que vai sentir se a coisa está perto ou longe dela, na concepção dela. Então, aqui nós temos um casal, marido e mulher, né? E ele olha para o braço da mulher e da esposa e vê lá uma mancha e pergunta para ela, o que é isso aí? Certo? Veja bem, eu disse que está longe de quem pergunta e perto de quem responde. What is that? What is that? Vê uma mancha no braço dela. Ela responde isto aqui, porque está perto dela. Ele pergunta com that e ela responde com this, porque a coisa está perto dela. This is a mark. Isto é uma mancha. Então, prestem bastante atenção. Às vezes, eu vou perguntar com that, porque para mim vai estar longe, mas a pessoa vai responder com this. Perfeito? Então, prestem bastante atenção nisso. Tá bem, gente? Vamos para a próxima imagem. Vamos olhar aqui o casal, né? Marido e mulher de novo passeando lá na praia, né? E como se ela não soubesse, né? Ela vê aqui várias seagulls, que são gaivotas, ela vê várias gaivotas, né? E pergunta para ele, what are those? O que são essas coisas aí? Veja a definição. Two or more things or people far from who asks and far from who answers. Então, mais de uma coisa que estão também longe de quem pergunta e longe de quem responde. Perfeito? Está dando para entender? Estão conseguindo compreender? Muito importante vocês entenderem isso. Então, ela vai perguntar assim, what are those? Certo? What are those? E ele responde, those are seagulls. Ou seja, o que é aquilo lá? Aqueles pássaros lá? Aí ele vai responder, aquilo são gaivotas, seagulls. Certo? Então, prestem bastante atenção, tá? Está longe dela, está longe dele, mas é mais de uma coisa, né? São gaivotas, perfeito? Então, entendam bem isso aí. No último exemplo, nós temos aqui a menina estudando, né? Ela está estudando, ou ela está conversando com esse rapaz, pode ser o professor dela, pode ser um colega. Aqui, nós temos atrás dela refletida a imagem que ela vê no tablet dela, né? E você pode observar que do lado desse rapaz aí tem muitos livros, está meio bagunçado lá, né? Ela pergunta, what are those? O que são essas coisas aí?
Agora vejam aqui, two or more things, duas ou mais coisas, or people, far from who asks, and near who answers. De longe de quem pergunta e perto de quem responde. Vai estar perto dele lá, ele que vai responder, está tudo perto dele lá. Mas está longe dela, ela está vendo pelo vídeo. Né? Ele pode estar em outra cidade, em outro país, em outro lugar. Então ela pergunta, what are those? E ele vai responder com these, porque está perto dele. These are my books. Estes são meus livros. O que é isso? Essas coisas aí, essas coisas que eu estou vendo aí pela câmera na sua tela. Ele vai responder, estes são meus livros. These are my books. Entendido aí, gente? Ficou claro para vocês? Muito importante que vocês dominem isso aí, certo? Vamos passar para a próxima página. O demonstratives are used with time expressions to refer to temporal distance, to the temporal distance between speech time and the fact being expressed. Calma lá, que não tem bicho de 7 cabeças aí não, tá bom? Eu estou dizendo que os pronomes demonstrativos são usados com expressões de tempo para se referir à distância temporal entre a fala, a hora da fala, entre o momento da fala e o fato que está sendo expresso, tá? Vamos ver aqui o esquema, depois nós vamos ver exemplos, vocês vão entender o que é isso, o que é que isso está querendo expor para vocês, explicar para vocês. Então, nós usamos o this no singular, como sempre, para falar de fatos recentes, recent, o that, no singular também, para falar de fatos passados, that, de algo passado. Nós usamos o this no plural para falar de algo recente, certo? Recent. E nós usamos o those no plural para falar de algo passado. Vamos pôr isso na prática aqui para vocês entenderem melhor. São expressões de tempo, tá, gente? Bora lá. This recent time in the singular. This moment, este momento. This instant, este instante. This minute, este minuto. This hour, esta hora. This time, este momento, esta hora também. This morning, esta manhã. This afternoon, esta tarde. This evening, esta tardinha, este início de noite. And this night, que não é muito comum, eles dizem tonight. Mas this night daria ali esta noite, esta presente, tá, gente? Quando eu quero usar no plural, basta eu substituir o this por these. Então, these moments, these instants, these minutes, these hours, these times, these mornings, these afternoons, these evenings, and these nights. Eu uso o that e o those para falar de tempo que já passou, que não é recente. Lembram da página anterior? Aqui, ó, dei uma olhada. Quando é recente, eu uso o this e o these. Quando é passado, quando não é recente, eu uso o that e o those, certo? Prestem bastante atenção nisso, tá ok? Então, vamos falar. Quero falar assim, por exemplo, aquele momento, that moment. Aquele instante, that instant. Aquele minuto, that minute. That hour, that time. That morning. That afternoon, that evening. E a mesma coisa quando eu quero falar de mais de um. Those moments, those instants, those minutes, those hours, those times, those mornings, those afternoons, those evenings. Certo, gente? Então, basta ter em mente o que é this, o que é this, o que é that e o que é those, e tudo estará resolvido, tá? Nós vamos, se precisarmos traduzir, nós vamos traduzir este aqui como este aqui como estes, este aqui como aquele ou aquela, e este aqui como aqueles ou aquelas, tá? Para se referir a coisas passadas. Presta atenção aqui, que esses dois nós vamos usar para recent, e esses dois nós vamos usar para past. Perfeito até aí? Então, vamos lá, vamos seguindo, prosseguindo. Nas imagens, vocês vão ver isso com mais clareza. A moça e o rapaz conversando, eles estão marcando aí a date, setting a date, marcando um encontro amoroso, né? Um jantar, uma saída. E um diz para o outro, see you this evening. Aí a tradução está aí. Nos vemos esta noite. Esta noite, this evening, esta tardinha, né? Evening é aquele período que começa às 5 da tarde e vai até lá o início da noite. See you this evening. Vejo você nesta noite. Na outra imagem que está do lado, nós vemos aí 4 pessoas celebrando o quê?
January 1st, New Year's Day, dia de ano novo, né? January 1st. E alguém diz assim, this year, I promise I will be more productive. Este ano, eu prometo que vou ser mais produtivo. Então, bacana isso aí, né, gente? Eles estão falando do ano corrente, do presente ano do ano que acabou de virar, certo? Que acabou de chegar. Então, o primeiro casal está falando desta noite, desta tarde, e os quatro aí estão falando deste ano, este ano, o ano presente. Então, é recente. Estamos usando this porque é recente. Vamos também usar recente com these, que é o plural de this, né? Então, aqui nós temos um grupo de pessoas aí no aeroporto enfrentando uma fila, né, que em tese está grande, e alguém diz assim, airports are crowded these weeks, que faltou a palavra weeks, mas seria isso aqui, these weeks, certo? Airports are crowded these weeks. Aeroportos estão lotados estas semanas. Yeah? Vamos supor que sejam semanas de férias, né? Então, airports are crowded these weeks. Estas semanas. Os aeroportos estão lotados estas semanas. E aqui nós temos uma outra imagem, chuva, 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 rain, rain, rain. It has been raining a lot these days. Tem chovido muito estes dias, estes. Então, diz aqui, falando de coisas que são recentes, no plural, mas mais de uma coisa. Para uma coisa usamos this, para mais de uma usamos these, ok? Coisas recentes. Estes dias está chovendo muito, estas semanas os aeroportos estão lotados e por aí vai. Agora vamos para a próxima tela para a gente ver imagens com o that e o those. September the 11th, ok? 11 de setembro. Aqui a gente tem uma imagem do memorial lá para as vítimas do 11 de setembro. Aqui nós temos a data, e aqui está dizendo assim, that day was horrific. Aquele dia foi terrível. Was horrific. Horrific. Aquele dia foi horrendo, né? Foi horrendo. Aquele ou esse, depende do contexto, porque eu posso estar falando de 11 de setembro, e a pessoa pode estar, assim, com um contexto um pouco assim mais, uma coisa que é mais próxima das duas pessoas, de mim, com quem eu estou falando, da pessoa com quem eu estou falando, então eu vou usar esse. Então, o that serve para isso. Serve para falar que aquele dia foi horrendo, ou esse dia que dia? O dia 11 de setembro foi horrendo, foi horrível, foi terrível. Horrific, horrific. Depois nós temos The Second War, falando aí New York City, 1945, que é o ano que a guerra terminou. Temos uma imagem da cidade de Nova York nesse ano aí. World War II ended that year. A Segunda Guerra Mundial terminou naquele ano, certo? Acabou naquele ano. That year. Em português nós temos o em, né? Em aquele, em esse, mas em inglês não precisa, vai colocar apenas aquele ano, that year. Ou esse ano, né? Aquela mesma coisa. Depende do contexto da fala lá, eu posso entender como esse ou como aquele, certo? Então, aí, a Segunda Guerra Mundial terminou naquele ano, terminou nesse ano de 1945. Essa abreviatura aqui é de Segunda Guerra, tá, gente? World War II. Perfeito? Muito bem, passamos para a próxima tela. Nós temos aqui uma imagem, uma outra imagem, ficou até um pouquinho para cima aqui, mas vai dar para vocês verem. Nós temos aqui na primeira imagem dinosaurs, né? Dinossauros, né? Os períodos aí, ó, Jurássico, Triássico, Jurássico, Cretáceo, e temos aí essas definições desses períodos aí em inglês, e aqui nós temos o exemplo, que diz assim, several dinosaur species lived in those periods. Muitas espécies de dinossauros viveram naqueles, naqueles, aí está longe, né? Naqueles períodos, certo? In those periods. E aqui na última imagem nós temos uma mulher olhando um álbum de fotos, gostando do álbum de fotos, certo? E ela está imaginando, pensando, lembrando da infância dela. Olha ela aqui, ó, quando ela era menina, ela está lembrando, e na reflexão, na reminiscência dela, ela está na casa dela, sentada, olhando isso, e na reminiscência dela, ela pensa assim,
Pensa assim, I miss those times. Ou seja, eu tenho saudade daqueles tempos, those times. I miss those times. Ou eu tenho saudade desses tempos. Yeah? Vai depender também do contexto aí. I miss those times. Certo, gente? Nós usando aí o this, o that, o these e o those com expressões de tempo, tá? Simples assim, voltando um pouquinho só para vocês verem, no esqueminha aqui, nós vamos usar o this e o these com tempos recentes e o that e o those com tempos passados, coisas passadas. Vamos usar isso aí com expressões de tempo. Perfeito? Ok. Cadê a imagem da mulher? E tá aqui. Agora, nós temos uma final note, tá? Final note para terminar a nossa explicação. It is important to note that other than demonstrative pronouns, the words this, these, that, and those, also work, tem duas vezes a palavra also aqui, okay? Also work in other parts of speech. O que é isso? Também funcionam em outras partes do discurso, em outras classes de palavras. Não é o caso aqui, mas é importante você saber disso, porque when searching for them in dictionaries, be aware of the informed class for each definition. Quando estiver procurando por elas nos dicionários, esteja certo, esteja ciente da classe informada para cada definição. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, mas eu estou disponível para esclarecer mais dúvidas que vocês venham a ter. Tá? Voltem o vídeo quantas vezes vocês quiserem, assistam quantas vezes, curtam, compartilhem, façam o que possível, divulguem aí, porque esse canal a proposta desse canal é ensinar coisas legais para vocês na língua inglesa. Essas dúvidas básicas que os brasileiros sempre têm, tá bom? Vou deixar aqui meu WhatsApp para vocês, pronto, vamos lá para... Ok, pronto, meu WhatsApp está aí. All comments, questions, suggestions will be greatly welcomed. Tá? Todos os comentários, perguntas, sugestões vão ser muito bem-vindos. Text me on WhatsApp 5531-9979-7648. Esse é o meu WhatsApp, meu número. Please make sure to share and like this content. Então, não deixe de compartilhar e dar um like aí nesse conteúdo que você acabou de assistir. Perfeito? Obrigado e até o próximo Let's Talk About.